O assunto agora é BIM, Building Information Modeling, em português, modelagem de informação da construção. E para falar sobre essa tecnologia com a gente, convidamos o Cícero Salaberry, ele que é engenheiro civil e diretor de engenharia da Âmbar. Cícero, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Cícero, para começar a nossa conversa, eu queria que você dissesse para a gente qual a relevância do uso da tecnologia BIM para uma obra, para uma construção. Tá bom, muito bom. O BIM é a construção virtual com todas as disciplinas integradas num único modelo. Então, com isso, a grande vantagem que eu tenho é que o engenheiro na obra ele tem um único ambiente, então ele tem um único modelo com todas as informações e essas informações são relevantes para a construção. E com isso, tendo todas essas informações dentro de um único modelo, ele também consegue visualizar muito melhor a obra dele e a grande vantagem é o entendimento. Então, comparando com projetos em 2D, que é o usual hoje, onde se tem uma planta e linhas, o projeto em 3D do BIM, eu tenho um modelo, que eu tenho informações e eu tenho um entendimento muito melhor daquele empreendimento. Então, antes de construir, ele consegue visualizar esse ambiente e entender o que ele vai construir no futuro. Agora, Cícero, o BIM utilizado no levantamento dos materiais que serão utilizados numa construção, como é que ele pode auxiliar na redução do valor desse orçamento? Sim. Ele auxilia porque quando eu tenho um levantamento vindo do modelo BIM, eu tenho um levantamento muito mais preciso. Ao invés de ter alguém contando informações dentro de uma planta, hoje com o BIM eu tenho um modelo que ele extrai a partir de um computador essas informações. E essa conferência também fica muito mais fácil. Então eu extraio tabelas de um software que tem o modelo BIM e eu consigo fazer conferências, ver se essas informações estão batendo e para quando eu for comprar esse material, eu tenho uma confiança muito maior. Então eu consigo, a partir dessa confiança, consigo antecipar esses quantitativos, consigo cotar ele muito melhor, fazer uma cotação muito mais afinada e com isso fazer uma compra muito mais barata ou muito mais atualizada no caso. Certo. E como é que o BIM pode auxiliar quanto ao estudo de interferências, no caso, né, estudo relacionado à interferência entre os projetos de construção? Sim. Isso é um grande auxílio, porque como eu tenho um ambiente 3D e todas as disciplinas, eu consigo ter uma visibilidade muito maior, então eu consigo entrar nesse ambiente 3D e visualizar se uma tubulação nesse projeto que eu estou fazendo está batendo numa alvenaria, está batendo em outra tubulação, então eu consigo fazer um clash antecipado, simulando como vai ser essa obra e antecipando esses erros. Então é uma antecipação de problemas que eu teria só lá na hora da execução realmente. E quais melhorias que o BIM poderia trazer na questão do planejamento em construção civil? Com o planejamento, a união, na verdade, a gente chama de planejamento 4D, é a união desse modelo 3D com o tempo. Então, ele faz uma construção virtual e no momento que eu estou fazendo essa construção virtual ao longo do tempo, eu consigo visualizar não só problemas que eu tenho entre disciplinas, mas problemas que eu vou ter na execução também. Um exemplo pode ser o seguinte, eu estou dentro de um planejamento, eu tenho uma descida de fachada, onde eu tenho um balancinho, e ao mesmo tempo eu tenho um serviço sendo executado embaixo desse balancinho. Então é um problema de segurança. Ou seja, eu estou descendo com pessoas trabalhando e ao mesmo tempo eu tenho pessoas fazendo outro serviço lá embaixo. Isso num ambiente 2D ou numa planilha ou num software de planejamento, a dificuldade é muito maior de visualizar. Quando eu estou num ambiente 3D, eu consigo girar, ver esse prédio sendo construído e vendo problemas futuros que eu teria durante a execução também. Que dicas que você daria para um ceramista que quer conhecer mais a respeito dessa tecnologia e saber também como é que ela influenciaria positivamente dentro de um trabalho, dentro de uma obra? A grande vantagem para a indústria ceramista é que a gente tem uma confiança muito maior nas informações por ter um projeto muito melhor. Então, como a gente estava falando das vantagens de ter um projeto compatibilizado, quando o cliente solicita o material para o ceramista, ele já tem uma confiança muito maior. E também com o BIM a gente consegue fazer projetos muito bons na parte de modulação. Então, como a gente está num ambiente 3D, a gente consegue identificar quantos blocos vão ser e simular eles realmente num ambiente virtual. E com isso o ceramista tem essa confiança, a empresa ceramista tem a confiança que o material que ela está levando para a obra ele vai ser muito melhor utilizado.
aparentemente parece uma vantagem apenas para o construtor, mas o construtor tendo essa confiança, ele tende a comprar um material muito melhor também e confiar muito mais no seu próprio projeto. Certo. E quais são as projeções mais relevantes quanto à utilização do BIM na construção com material cerâmico? Quais são essas projeções? Qual a maior relevância da utilização dessa tecnologia nessa questão? Sim, a grande relevância realmente é esse projeto. Então, a gente tem um projeto de modulação muito mais confiável, muito mais preciso. E para a indústria, é fornecer esses que a gente chama de famílias ou blocos, fornecer esses blocos num ambiente virtual. Então, é interessante as empresas ceramistas buscarem fornecedores ou buscarem pessoas que façam esses blocos em ambiente virtual para ela fornecer para os clientes. No momento que o cliente tem isso e quando ele for projetar com essas famílias, digamos, ou com esses blocos no ambiente virtual vindo desses ceramistas, ele vai ter informações muito mais relevantes, ou seja, informações de norma de desempenho, informações de desempenho do próprio produto, então várias informações vindo desse ambiente virtual. Quando o consumidor final recebe essa informação do profissional, do construtor, que ele utiliza-se da tecnologia BIM, o que é que esse consumidor final pode esperar? O consumidor final, ele tem a grande vantagem de ter um empreendimento com uma qualidade melhor, porque o BIM também gera uma qualidade. Por estar um projeto mais compatibilizado, um projeto mais otimizado, o cliente recebe uma obra muito melhor. Então o empreendimento dele acaba sendo com uma qualidade melhor. E também tem algumas construtoras que aproveitam esse modelo para fazer um manual do proprietário virtual. Então o próprio proprietário caminhar nesse ambiente 3D, visualizar onde estão as instalações, onde realmente foram executadas as instalações e não só receber aquele manual do proprietário que está todo mundo acostumado, que são plantas em 2D, que normalmente o cliente é uma pessoa leiga na construção civil e ele não tem condições de ler aquele. Então, com o ambiente 3D, a gente aproveita um modelo para enviar para o cliente também fazer um manual do proprietário muito melhor. Legal. Agora, Cícero, como é que você tem visto a aceitação dos profissionais da área da construção quanto à tecnologia BIM? Tem cada vez aderido mais a essa tecnologia? Como é que se encontra esse panorama? Hoje a gente está ainda numa crescente. A gente passou por um bom período de crise, está num período um pouquinho melhor, mas hoje as pesquisas falam em torno de só 10% das construtoras trabalhando com modelagem BIM. Isso é muito pouco. E desses 10%, em torno de 40% trabalham especificamente com 3D, não trabalham com planejamento, com orçamento. Então, a aderência está começando a melhorar, mas a gente ainda está aquém do que a gente gostaria. Alguns dizem que é em função do custo de software, outro realmente da crise, mas é um ambiente que não tem volta, né? Então ele melhora muito. Então no momento que as construtoras começarem a investir, dificilmente elas vão retornar porque tem muitos ganhos. Tá certo, Cícero. Muito obrigado então pela sua participação aqui no nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Obrigado.